Jerônimo pede as chaves. Severino e Marina passam por ali e Jerônimo os cumprimenta. Eles pedem para falar com Carina e os demais. Augusto elogia Renata. Ela diz que ele tem bom gosto para as roupas. Roberta diz que dormiu quentinha e elogia as cobertas dele. Renata comenta que saiu para montar um pouco. Augusto recebe uma ligação do seu comparsa. Ele fala que fez o que ele pediu, mas que seus comparsas passaram do ponto e mataram Álvaro. Augusto fica com raiva. Carina vai até Severino. Severino avisa Carina que os guardas do presídio lhe avisaram que Álvaro se meteu numa briga e faleceu. Carina fica chocada. Renata pergunta a Roberta como Josefina está. Roberta diz que ela está devastada pelo assunto do divórcio, mas entende, porque Matias também lhe pediu divórcio. Roberta diz que não vai se divorciar e Matias não quer lhe dar nenhum centavo. Renata pede que Roberta dê o divórcio a Matias e que comece a trabalhar. Roberta diz à irmã que Matias está saindo com a vagabunda da amiga dela. Renata proíbe que Roberta diga isso de Adriana. A suja questiona como falam das mulheres que andam com os maridos dos outros. A mais nojenta aqui, Roberta, é você mesmo, que está sendo a suja falando do mal lavado. Porque você fica com Augusto e agora fica falando essas asneiras, criticando como se fosse a santa do pau oco. Renata diz a Roberta que a relação dela com Matias só foi um acordo e adora que ele e a Adriana se entendam. Irritada, Renata se retira da mesa e sai. Augusto diz a Roberta que aquela casa, fazenda, também é de Renata e não quer problemas ali, porque senão mandará ela embora. Todos já sabem da morte de Álvaro. Severino pede que todos eles sejam solidários com Carina. Carina está dolorida e impressionada, mas não derrama nenhuma lágrima, porque já chorou tanto pelo Álvaro que só por Deus. Carina não sabe onde velar Álvaro. Carlos diz que ela pode velar Álvaro ali na casa grande da fazenda. Marina já está bem grudada a Jerônimo. Roberta diz a Augusto que não pensava em encontrar Renata ali e não fará tudo o que ela quer. Augusto diz que ela terá que fazer isso, porque Renata é sua mulher e dará o lugar dela. Roberta diz a Augusto que é a mulher dele e Renata só é a noiva e acredita que ela está jogando com ele e ele já caiu na dela. Augusto diz que ela terá que fazer o que ele disser. Roberta diz que se abrir a boca e dizer a Renata que eles são amantes, ele perderá a moça e de quebra também ela. Augusto pede que ela não provoque e diz que ela não gostaria de conhecê-lo bravo. Um tempo depois, acontece o velório de Álvaro na Fazenda Bonita, com a presença de todos os amigos de Carina. Carina quase abre o caixão, mas Severino a impede, dizendo que é melhor ela se lembrar dos bons momentos com Álvaro, mesmo que foram poucos. Ela diz que houve muita dor no casamento dela e de Álvaro, mas hoje o perdoa. Todos rezam. Alzira vai até Ezequiel e o informa sobre a morte de Álvaro. Ezequiel fica chocado. Alzira diz que Álvaro morreu na cadeia, mas não irá no velório dele e nem dará os pêsames a Carina, porque Carina não quer vê-la. Josefina liga para Antônio novamente. Ela pergunta o que ele sabe de notícias e se Carla disse algo antes de morrer. Antônio fica chocado ao saber que Carla morreu, pois não tinha lido o jornal. Josefina diz que foi melhor para eles essa velha caduca morrer. Antônio pergunta como ela consegue dizer isso com tanta frieza. Josefina diz que com razão Regina o trocou por Gonçalo, porque falta nele muito caráter. Antônio diz que não é um assassino como ela. Antônio pede que Josefina o deixe em paz. Josefina diz que não, e os dois estão nisso e pede que ele investigue se Carla disse algo antes de morrer. Antônio diz que se ela disse algo, assumirá. Ezequiel avisa Augusto sobre a morte de Álvaro e pede permissão para ir ao velório. Augusto não aceita ir ao velório de Álvaro e diz que os traidores devem estar mortos. Renata se encontra com Ezequiel e ele fala para ela sobre a morte de Álvaro. Renata decide acompanhar Ezequiel até a Fazenda Bonita. Regina continua triste, sofrendo muito pela morte de sua mãe.
Ela se pergunta por que sua mãe tinha que morrer agora. Gonçalo diz que Deus quis assim, mas não quer vê-la sofrer. Regina diz que sua mãe não podia morrer nesse momento, pensando que ela estava em um mau caminho. Gonçalo pede que ela não se martirize. Inês leva um café para Regina. Roberta chega até Augusto de biquíni e o beija. Roberta pede para meterem na piscina. Ele diz que ela é uma tentação. Roberta diz a Augusto que ele é forte, apaixonante, e está vivo e não poderá ficar com sua irmã. Augusto diz que não vai se expor com ela. Roberta diz que ele vai se entediar com sua irmã. Jerônimo fala com uma pessoa misteriosa. Isidro liga para Jerônimo e o informa sobre a morte de Dona Carla. Jerônimo fica chocado e lamenta muito. Luciana liga para Matias e diz que o novo empréstimo deles foi aprovado. O careca agradece. Gonçalo é informado sobre o empréstimo aprovado e fica tranquilo. Antônio chega ao velório de Dona Carla e abraça Regina, dizendo que sente muito. Regina diz que ela e sua mãe estavam na festa de gala e sua mãe teve um infarto e morreu no hospital, muito mal. Regina diz que sua mãe apenas disse poucas palavras antes de morrer e ela queria lhe dizer algo sobre a esposa de Gonçalo. Antônio diz a Regina que precisa dizer para ela algo a respeito. Daniel já está pronto para agir novamente contra Branca. Matias diz que dessa chamada depende tudo. Gonçalo vê Antônio falando com Regina. Antônio pede perdão a Regina. Regina não entende e diz que está em dívida com ele e sua mãe o amava muito. Antônio diz que Carla confiava cegamente nele, mas não foi o que ela esperava e a traiu. Antônio não consegue revelar a verdade para Regina e diz que não soube brigar e lutar por ela. Ele pede perdão e sai. Daniel já está pronto e o delegado, junto com 2 policiais, estão com seus fones e o computador para ouvirem Branca. Daniel liga para Branca e combina de se verem. Daniel informa a nojenta que os Monterrúbios conseguiram mais dinheiro e acredita que podem desviarem juntos. Branca aceita. Antônio volta para seu carro e se assusta ao ver Josefina lá dentro. Antônio diz que Carla não conseguiu dizer nada e pergunta se ela está contente. Josefina se alivia e diz que a sorte está do lado deles. Antônio diz que não há mais um nosso lado. Antônio se nega a continuar sendo cúmplice de Josefina. Na fazenda A Bonita, Renata chega lá para dar os pêsames a Carina pela morte de Álvaro. Jerônimo se incomoda com a presença de Renata e fica surpreso ao vê-la ali. Renata diz que veio dar os pêsames a Carina. O vingativo infeliz diz que ela não tem nada que fazer ali e não é mais bem-vinda naquela fazenda. Renata diz que essa não é uma visita para ele e nem para a fazenda dele e só queria dar os pêsames a Carina. Renata vai até Carina e dá os pêsames a ela pela morte de Álvaro. Renata diz que lamenta muito o que aconteceu com o doutor. Renata abraça Carina e diz que Deus sabe por que faz as coisas, porque o engano e a traição de Álvaro farão ela esquecê-lo muito rápido, porque quando a pessoa age bem, nunca esquecem, mas quando agem mal, conseguem enterrar para sempre. Ela diz que sente muito. Carina agradece. Jerônimo concorda com Renata. Regina diz que pelo menos concordam em algo. O infeliz apressa Renata para ir embora logo. Renata diz que não gosta de estar ali. Ela abraça Carina novamente. Jerônimo pega Renata pelo braço para levá-la até a porta, dizendo para ela não esquecer a saída. Renata diz que o que jamais devia ter feito era ter entrado naquela casa e na vida dele. Manuela vai atrás de Renata e pede que ela não ligue para o patrão, porque ele está dolorido e enojado. Renata diz que isso não dá a ele o direito de lhe humilhar. Ela diz que Jerônimo é um cafajeste. Ela pede perdão a Manuela e diz que só tentou compreender Jerônimo quando estava naquela casa. Manuela sente pena dos dois por estarem tão chateados um com o outro, mas no fundo se amarem. Manuela fala que Jerônimo está morrendo de ciúmes e o viu chorar muitas vezes por ela, e agora que ele soube que ela está comprometida com Augusto, não consegue resistir.